Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, hoje eu vou tirar um tempinho aqui para tratar de um assunto que tem ainda incomodado alguns irmãos e eu vejo que, assim, eu sinceramente, eu tenho me esforçado muito, mas muito mesmo, para tentar explicar. Mas não é porque o assunto é difícil, não, o assunto não é difícil. O grande problema é que os irmãos, a grande maioria, né, e não se sintam ofendidos com isso, que saem da organização das Testemunhas de Jeová, estão acostumados a receber tudo mastigado. O corpo governante mastiga, 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 joga na sua boca, você engole. Então, na Igreja do Senhor Jesus não é assim, pessoal, é diferente. Então a gente ensina e a autonomia de resolver é sua. Entende? Esta é uma das grandes diferenças da Igreja do Senhor para as seitas. A gente ensina. E você tem aí a capacidade de digerir e assimilar e ao mesmo tempo aplicar na sua vida. Tá bom? Eu vou agradecendo já a cada um dos irmãos que estão entrando. Por favor, compartilhem esse vídeo. Esse vídeo eu vou reprisar ele a partir de hoje, toda semana. Tá? Toda semana eu vou reprisar. Ancião, por que você vai reprisar esse vídeo toda semana? Bom, eu vou reprisar esse vídeo toda semana porque, assim, nosso canal tem crescido bastante. Várias pessoas têm saído da organização das Testemunhas de Jeová e acabam saindo um pouco perdidas. Por quê? Isso é razoável, é compreensível que elas saiam perdidas. Primeiro, ela acha que ela estava na religião verdadeira, o que não é verdade. Ela depois descobre. Ela acha que ela estava na única associação dos irmãos do mundo, e ela vai entender também que isso não é verdade. Aí ela descobre. Ela vai pensar que aquele conjunto de crenças é a religião verdadeira, e aí também aquilo não é. Aí quando ela descobre tudo isso, ela se depara com uma dura realidade. E essa dura realidade é triste para ela. Eu compreendo, é triste. É triste para ela porque foi triste para mim. É triste para você que está me assistindo. E aí, funciona assim, ó. Eu vou dar uma ilustração para vocês. Só para você poder compreender, que já já eu vou explicar sobre essa questão de igreja, tá? Aí o que acontece? Ela também foi triste para mim. Mas eu comparo mais ou menos as coisas da seguinte maneira. Imagine, por exemplo, que você tem o seu filho e você deseja que o seu filho aprenda a nadar, tá? Então você está entrando no lugar de Deus e o seu filho é você, tá bom? Então Deus quer que você conheça a religião verdadeira. Você quer que o seu filho aprenda a nadar. Tá bom? Vamos colocar lado a lado esse parabolê. E aí o que acontece? Chega de repente um curioso e diz assim: olha, seu fulano ou seu Beltrano, eu sei nadar. Eu sei nadar. Então pode deixar que eu vou ensinar o seu filho a nadar. Eu vou dirigir um estudo de natação para o seu filho. Aí ele vai lá, ensina. E o garoto, você leva ele no clube, ele entra na água, ele vai lá, dá umas braçadas, tal. Legal, você fala, pô, meu filho aprendeu a nadar. Que legal. Presta atenção na ilustração. Aí você fala, mas será que o meu filho aprendeu mesmo? É Deus falando com você, tá? Será que você aprendeu mesmo? Será que você aprendeu a nadar mesmo? Mas aí passa-se um tempo. Seu filho está sempre indo no clube, está nadando do jeito que ele aprendeu. O que foi que ele aprendeu? Eu vou dar a ilustração para vocês. Ele aprendeu as doutrinas tejotianas, que ele pensava que era verdade. O seu filho aprendeu a nadar com um curioso, que ele também pensava que era verdade o jeito que ele estava nadando.
Aí seu filho tá lá no clube nadando, tal, dali a pouco aparece lá o cartaz: olha, nosso clube foi selecionado para as Olimpíadas e todos devem inscrever-se. Você, como um pai que ama o seu filho, é Deus quem ama você, aí você vai lá e fala pro seu filho assim: olha, vai lá e se inscreve. Seu filho vai lá e se inscreve. Chega no dia do teste, aí os instrutores dizem: olha, você não tem condições de continuar. Não dá para você ir para a Olimpíada. Aí você fala: mas por que o meu filho não pode ir para a Olimpíada? Fala: porque a maneira como ele aprendeu a nadar está errada. A maneira como ele aprendeu a nadar está errada. Mas você é pai. Você quer que o seu filho aprenda a nadar corretamente. Então você tem duas opções. A primeira: você briga com todo mundo do clube e diz: vocês são insensíveis. O meu filho sempre nadou. O meu filho aprendeu a nadar desde que ele tinha 5 anos. E vocês são insensíveis. Você tem essa opção. Nesse caso, é você que é testemunha de Jeová, que se acha que aprendeu alguma coisa dentro da organização. Né? E você também tem uma outra opção, que é assim: olha, então o meu filho precisa aprender a aprender de novo. Qual dos dois você escolheria como pai? Você brigaria ou acharia que o seu filho precisaria aprender? Aí você fala: não, meu filho precisa aprender. Pois é. Então eu começo aqui pautando este assunto na seguinte forma, e não se ofenda comigo, por favor. Eu estou falando para o seu bem. Eu começo aqui pautando a história que uma testemunha de Jeová não aprendeu a nadar na religião. Não aprendeu a nadar e não aprendeu nada. Aprendeu com um falso instrutor. Então agora o Pai Celestial quer que você aprenda certo. Então você tem que se submeter a isso. Não adianta, por exemplo, você entrar na aula de natação com o novo instrutor e ficar dizendo assim: não, mas eu aprendi que o nado borboleta é assim. Ele vai dizer: mas não é assim. Ah, mas eu quero nadar assim. Bom, então você pega e vai embora da minha aula. Você não vai assistir mais, acabou. Você não vai para a Olimpíada, pronto. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então uma testemunha de Jeová, pessoal, ele não sabe nada sobre religião. E eu tenho recebido várias mensagens de testemunhas de Jeová que simplesmente dizem assim: olha, eu larguei a torre de vigia, mas eu não quero saber de religião. Bom, a primeira pergunta que eu faço para ele é: o que é religião? Normalmente eles não sabem. Ou eles dizem assim: olha, tá bom, eu abandonei as testemunhas de Jeová, eu não quero mais saber, eu aceitei Jesus, mas eu também não quero saber de igreja. Aí eu faço a pergunta: o que é igreja? Eles também não sabem. Então, pessoal, fica evidente para mim uma situação que na cabeça desse pessoal que está saindo, eu tenho responsabilidade de esclarecer. Eu recebi uma mensagem hoje de uma irmã, e aí ela me disse assim: ancião, preciso de sua ajuda. Pois não, irmã. Essa irmã, ela me acompanha há mais de 3 anos. Mais de 3 anos. E ela falou: preciso da sua ajuda. Eu falei: pois não, irmã. Ela falou assim: é que eu estou indo na igreja X, e lá na igreja X ensina diferente sobre determinado assunto. E eu não estou mais à vontade. Então a minha fala para ela foi a seguinte: mas irmã, vem cá, quem mandou você ir para a igreja X? Essa é a primeira pergunta. Porque eu nunca falei aqui para ninguém ir para igreja nenhuma. Até porque eu já ensinei sobre igreja algumas vezes e vou ensinar de novo. E vou reprisar esse vídeo toda semana. Toda semana eu vou reprisar esse vídeo. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste, mas ele vai rodar no ar. Ah, eu estou indo para a igreja X e eu não concordo com essa doutrina da igreja X. Bom, quando ela falou, eu logo percebi que é uma doutrina secundária. Não tem nada a ver com uma doutrina salvífica. Mas ela não concorda. Ah, então assim, eu queria saber o que eu devo fazer. Eu falei: então, irmã, que dia que eu pedi para a irmã ir para a igreja? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque testemunha de Jeová não está preparado para ir em igreja nenhuma. Eu vou ser muito franco no que eu vou falar.
Testemunha de Jeová não está preparado para ir em igreja nenhuma. Ancião, por que uma testemunha de Jeová não está preparado para ir numa igreja? É muito simples, eu vou explicar com base aqui, inicialmente, no livro de 2 Coríntios 4:4. 1 Coríntios 4:4. Eu vou explicar. Ah, já sei o que diz esse texto. Então vamos lá. 2 Coríntios mesmo, caramba. A vista ruim aqui. 2 Coríntios 4:4. Mas, vou começar desde o versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pendem, para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui eu respondo a você, por que uma testemunha de Jeová não está preparada para ir numa igreja? Porque a organização das testemunhas de Jeová foi fundada pelo diabo. Não se assuste com o que eu estou dizendo, não se ofenda com o que eu estou dizendo. Esse vídeo é apenas para pessoas maduras, que precisam ouvir a verdade nua e crua. A organização das testemunhas de Jeová foi fundada pelo diabo. Assim, então você quer dizer que eu servi ao diabo? Serviu. Eu também, 28 anos. 28 anos eu servi a Satanás dentro desta organização. Porque ela nunca me apresentou Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E talvez você está dizendo assim, não, mas eu já aprendi isso. Quando você conhecer o verdadeiro Jesus, você vai ver que você não conheceu o Jesus da Bíblia. Então, esse é um problema pelo qual as testemunhas de Jeová não conseguem compreender as coisas quando saem de lá. E aí eles vêm com esses pitis. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de me associar, eu não quero saber mais nada. Então isso aí é piti, é ranço tejotiano. Tá bom, pessoal? Mas voltando para o caso da irmã. Então ela foi lá para a igreja. Chegou lá na igreja, ela não se deu bem. Ela me liga hoje, como é que eu faço? Eu acho que ela até ficou um pouco chateada comigo, porque esse é um assunto que para mim já era caso vencido. Mas eu tô vendo que não é. E eu tenho que compreender, porque o canal está crescendo todo dia. Então vamos lá, vamos trabalhar alguns pontos importantes que eu preciso que você analise. Vou pedir ao pessoal que está comentando o seguinte. O que eu estou trazendo para vocês é um assunto de um especialista em religião. Então não adianta só você comentar por comentar. Aprenda, para os comentários e aprenda o que eu vou ensinar agora. Vou pedir a todos os administradores que salvem esse vídeo. Esse aqui tem que ser o primeiro vídeo que uma pessoa assiste quando sai da organização das Testemunhas de Jeová. Para não sair achando que sabe alguma coisa porque não sabe nada. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. A organização das Testemunhas de Jeová foi fundada pelo diabo em 1870. Ele usou um cidadão chamado Charles Taze Russell. Ela caminhou, tal. Você pode assistir, tem outros vídeos aqui que eu falo sobre isso. Eles não querem que você conheça Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é o caminho da salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único caminho se chama Jesus. Ok? Então esse é um ponto que é muito importante que você aprenda. Tá legal? Bom, vamos lá então, ancião. Eu saí da organização das Testemunhas de Jeová. Para onde que eu vou? Então aí nós vamos voltar de novo naquela questão de João 6,63. Para quem? Não é para onde. É para quem iremos. Porque uma testemunha de Jeová, ele tem a cabeça assim. Eu agora estou aprendendo aqui com o ancião, agora eu tenho que ver para que religião que eu vou. Porque ele não sabe nem o que é religião. Eu tenho que ver para qual religião que eu vou. Então você não vai para religião nenhuma. Você vai para uma pessoa que se chama Jesus. Mas eu não sei como é que eu vou para Jesus. Então assista ao canal pela Bíblia todos os dias. Pessoal, tudo que eu estou falando para vocês aqui é empírico. Eu não estou aqui jogando conversa fora.
Eu convivo com testemunha de Jeová todos os dias. Eu conheço a cabeça de uma testemunha de Jeová como eu conheço a palma da minha mão. Então não é para onde você vai, é para quem você vai. Eu vou para Jesus. Ancião, como que eu faço para ir para Jesus? É simples. Você vai entrar no seu quarto, vai falar assim: Senhor Jeová, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero ser seguidor de seu filho. Ora, aí ele vai te colocar e o Espírito Santo vai te ajudar. Esse é o primeiro ponto. Ai, que legal, ancião, aprendi. Ancião, agora qual religião que eu estou seguindo? Então vamos lá, pessoal, deixa eu aproveitar aqui, ó. É o que eu sempre falo, gente. É isso que às vezes me deixa um pouco chateado. Porque a gente fala, a gente ensina, a gente disponibiliza material, muitos materiais gratuitos aqui em PDF, material que eu paguei, a gente tem que cobrar mesmo, não tem jeito. Como é o caso aqui, ó, da Enciclopédia das Religiões. Esse aqui é um livro que todos vocês deveriam ter. Todos. Todos vocês deveriam ter. Só que eu acredito que apenas mais 50 pessoas terão. Só mais 50 terão. Porque é só o número que eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, você vai aprender que religião não é Assembleia de Deus. Você vai aprender que religião não é batista. Você vai aprender que religião não é Elim. Você vai aprender que religião não é presbiteriano. Você vai aprender que religião não é maravilhas de Jesus. Não é nada disso. Vamos lá então, vamos começar do zero. Religião. Em qual religião você estava e para qual religião você vai? Ok? Esse é o primeiro ponto. A religião em que todos nós no Brasil estamos, salvo se professar uma fé diferente da fé em Jesus, é a religião cristã, é o cristianismo. Ancião, então peraí, quer dizer que todo mundo que professa Jesus está dentro do cristianismo? Sim, todos os que professam Jesus estão dentro do cristianismo. Ancião, mas todos eles vão ser salvos? Não. Aí é uma outra discussão. A primeira discussão é: todos os que professam crer em Jesus, o espírita, o testemunha de Jeová, o adventista, todo mundo que professa crer em Jesus está dentro do cristianismo. Tá legal? Esse é o primeiro ponto. Ah, então eu tô tranquilo, então eu tô dentro do cristianismo. Não. Agora é que vem o segundo ponto. Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Está escrito assim, versículo 47. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. O reino de Deus é o cristianismo. Tá? O reino de Deus é a formação do cristianismo. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus, dentro do cristianismo, dentre os justos. E lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, dentro do cristianismo, nós temos pessoas boas e temos pessoas más, dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, a religião. Ah, eu deixei de ser testemunha de Jeová, virei batista, mudei de religião. Hello! Mindful! Hello! Deixei de ser testemunha de Jeová, passei para a Assembleia de Deus. Mudei de religião? Hello! No! Testemunha de Jeová é uma seita dentro do cristianismo. Assembleia de Deus é uma denominação cristã dentro do cristianismo. Mas está todo mundo no mesmo balaio. Entendeu? Então, quando você fala assim, eu saí das testemunhas de Jeová, eu não quero seguir mais religião nenhuma. Isso só mostra o quanto você é ignorante sobre o assunto. Quando eu digo ignorante, não estou dizendo para lhe ofender, não. Estou dizendo que você não sabe nada mesmo e continua sem saber, precisa aprender. Ignorante é aquele que ignora.
Por exemplo, eu sou ignorante em medicina, eu não entendo nada de medicina. Não entendo nada. Então eu sou ignorante. Então vamos parar, pessoal. Vamos começar a aprender, prestar atenção. Tá legal? Ficou clara essa primeira definição? Então não importa a placa que você esteja. Você está dentro do cristianismo se ela professa crer em Jesus. Ela pode crer em Jesus errado, que é uma seita pseudo-cristã, ou ela pode crer em Jesus da maneira correta, que é uma denominação cristã. Então nós temos 12 religiões apenas. Então veja só. Se você saiu do cristianismo e se tornou animista, budista, confucionista, hinduísta, islã, jainista, judeu, sikh, taoísmo, shintoísmo ou do zoroastrismo, você mudou de religião. Pera aí, ancião, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que enquanto eu creio em Jesus, eu estou dentro do cristianismo, é isso? Mesmo que eu creia da maneira certa ou da maneira errada? Exatamente. Se você não passou para o animismo, para o budismo, para o confucionismo, para o hinduísmo, para o islamismo, para o jainismo, para o judaísmo, para o sikhismo, para o taoísmo, para o shintoísmo, para o zoroastrismo, você está dentro do cristianismo. Ancião, então estar dentro do cristianismo me garante salvação? Não. Você está dentro da rede de arrasto. Agora você pode estar numa seita pseudo-cristã, como é o caso das Testemunhas de Jeová, e como é o caso do Adventismo, como é o caso da Congregação Cristã do Brasil, como é o caso do Espiritismo, como é o caso do Mormonismo e outros grupos. Ok? Então você está dentro de uma seita. Tá legal? Então você tem que saber disso. Esse é o primeiro ponto principal. Então você tem que sair de uma seita e você deve encontrar uma denominação cristã. Ah, Anselmo, então eu tenho que sair de onde eu estou e tenho que ir para outra? Bom, a denominação cristã é aqui que entra uma parte que pega. Como é o caso que eu falei para a irmã. A irmã saiu da organização e ela foi para uma tal igreja. Chegou lá, a tal igreja ensinava X. Aí eu tenho dito o seguinte, pessoal. Olha só, baseado na experiência. Nós montamos a igreja online. A pandemia mostrou para nós que é possível ter igreja online. Ué, porque se Deus não aprovasse, por que todas as igrejas ficaram online durante a pandemia? Então você pode, na sua casa, fazer parte da igreja cristã a qual eu tenho pregado aqui. Você pode. Assuma as responsabilidades com essa igreja. Ah, é, ancião? Oh, que legal. Então você pode. O dia da ceia, você está aí, você está preparado para tomar ceia? Você tem seu vinho? Ou você tem o seu suco de uva puro? Você tem o seu pão sem fermento? Eu tenho. Então assista a nossa reunião cristã e você estará unido com milhares de pessoas que estarão também participando antes, ou depois, ou naquele momento. Ancião, tem um grupo da igreja que eu posso participar? Tem. Se você quer participar no grupo, tem o grupo. Ancião, não gosta de grupo. Não tem problema. Tem um pastor aqui sempre falando com vocês, ensinando, orientando. Então, não é sair de Testemunha de Jeová e entrar numa outra denominação. Testemunha de Jeová não está preparado para isto. Ele ainda está com a mente cega pelo diabo. Coloque isso na cabeça de vocês. Ancião, como é que eu faço para liberar minha mente? Primeiro lugar, pessoal, JWR todo dia. É catarse. JWR é catarse. Ancião, não sei o que é catarse. Entra no Google e dá uma olhada o que Sócrates pregava sobre isso. JWR é catarse. Preparando você para conhecer a Jesus. Canal Pela Bíblia. É ensinamento bíblico. Sem amarras religiosas. Então, pessoal, para mim eu não tenho esse negócio de desculpa. Ancião, e qual igreja que eu devo ir? Então, a igreja... Vamos falar de igreja agora. A palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, que se chama vindos de fora
para dentro. Ou seja, vocês saíram do mundo. A palavra igreja tem a ver com a assembleia, reunião. Então, se você está reunido comigo através da internet, ou se você está reunido comigo junto, não importa, você está na mesma assembleia. Por exemplo, nós ficamos durante a pandemia. Os deputados tinham que votar. Eles estavam na assembleia, eles estavam na eclésia, eles estavam na igreja política. Como é que eles votavam? Eles votavam virtualmente. Então, não se descaracteriza o fato de você não estar presente com o fato de você não fazer parte da igreja. É diferente. Você faz parte da igreja, mas você não está presente fisicamente. Mas você pode dar o seu voto numa comparação através do seu comentário, se você quiser. Se não quiser, também não é obrigado. Entendeu? Então é os que são chamados para fora, chamados de fora. Chamados de onde? O que é o fora? Fora é o mundo. Você não é mais do mundo de Satanás. Você agora foi chamado, aliás, convocados, chamado para fora do mundo de Satanás, exatamente. E agora você está dentro do mundo de Deus, ok? Então, a palavra igreja também nos dá a conotação daqueles que pertencem ao Senhor, tá? Ela tem essa conotação 2 vezes no Novo Testamento. Então, quando você fala assim, quando você entra no seu quarto, você oferece sua vida a Jeová Deus, a Jesus Cristo, então você está exatamente se colocando ou sendo chamado dentro da igreja de Jesus. O Novo Testamento nunca nomeou um prédio como igreja. Tá legal? Não existe negócio de um prédio é igreja. Então, uma igreja é definida como uma assembleia, seja online ou seja fisicamente. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso pessoal fisicamente. Ancião, eu não posso ir aí fisicamente. Não dá. Eu estou com você e nós estamos juntos na mesma igreja, só que eu faço online. Eu faço a ceia aqui, eu tenho você como nosso pastor, a gente pretende que você continue orando por nós. Pronto, você faz parte da igreja local. Acabou. Entendeu? E nós temos a Igreja Universal, que é a igreja que compõe todos os servos de Cristo. Não importa a denominação em que eles estejam. Ok, pessoal? Então é isso. Então, em resumo, ancião, sair das Testemunhas de Jeová, preciso ir para uma igreja? Não. Não. Você não está preparado para isso. Tá? Como eu também não estive. Ancião, sair das Testemunhas de Jeová, vou receber um estudo com adventista. Devo? Não. Você está trocando 6 por meia dúzia uma seita pela outra. Ancião, sair das Testemunhas de Jeová, eu tenho um amigo que é da congregação que está no Brasil, ele me chamou para ir para lá. Devo ir? Se você quiser, problema seu. Você está trocando 6 por meia dúzia. E assim sucessivamente. Então, ancião, qual deve ser a melhor forma? A melhor forma é a expansão da consciência. Como que eu faço a expansão da consciência, ancião? É simples. Em primeiro lugar, você vai assistir o canal JWR e outros canais que te ajudam a desintoxicar, tirar do seu sangue as porcarias, a droga que o corpo governante faz circular no seu sangue. Você vai tirar tudo isso do seu sangue. Tá? Ancião, mas é simples? Não é simples, não. Você vai levar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dependendo, você vai levar aí muitos anos. Dependendo do número de tempo que você ficou lá dentro recebendo droga. Então você vai ter que receber também. Agora, só que não é droga. Você vai ter que receber o antídoto para limpar a droga. E é o que nós apresentamos aqui no nosso canal JWR. Tá? Então esse é um terceiro passo. Aí nós temos mais um passo. Se você não se importar com a sua espiritualidade, você não vai crescer em Cristo. Então o canal Pela Bíblia, ele tem mais de 500 apresentações só Bíblia. Ali não fala placa de igreja, ali não fala nada. Esse tempo atrás um irmão falou assim para mim, aí ancião, eu não quero nem me inscrever na igreja Elim, porque eu não quero ir para a igreja. Ignorância. Ignorância. Igreja. Quem não quer vir para a igreja não vai servir a Jesus. Pode esquecer, pessoal.
Eu não estou dizendo vir fisicamente. Igreja é estar junto. Assim, eu estou junto com você. Eu estou junto com outros irmãos. Isso é igreja, pessoal. Compreende isso? Aí eu não quero ir para a igreja Elim. Peraí, que dia que vocês me viram aqui pregando placa de igreja Elim? Eu prego Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nome Elim, denominacional, trata-se de prestação de contas ao governo. Nós precisamos, para estar reunidos, precisamos de uma entidade jurídica. E qual é o mal nisso? Então o que você tem que parar e prestar atenção é assim: você não vai ser julgado pelo que a igreja Elim crê. Você vai ser julgado pelo que você é. Ah, que nem essa irmã me disse, mas eu fui lá e eles creem assim acerca do milênio. Tá, e daí? Qual que é o problema? Eles creem assim. Você precisa crer? Vocês vão ser julgados por conhecimento? Desde quando eu ensinei isso aqui? Você vai ser julgado pelo que você é. A religião que é pura, imaculada do ponto de vista de Deus, Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação e manter-se sem mancha do mundo. Essa é a religião. Então vai cuidar de alguém, vai dar uma comida pro pobre, vai dar um banho na pessoa que está lá no meio da rua. Você tem coragem? Pratica a religião verdadeira. E para se desculpar atrás de ensinamentos. O único ensinamento que todas as igrejas cristãs têm, que é o ensinamento comum, é de que o pecado entrou no mundo através de um só homem e que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou antes, ressuscitou. E se você crê nessa palavra, você vai ser salvo. Então não adianta criar empecilho para ser egoísta, para ficar se resumindo em casa, para dizer eu não vou pôr meu nome nessa associação, eu não quero participar nisso. Gente, não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar cada um de vocês é Deus. Para mim, você pode me dar 1 milhão de desculpas. Eu quero ver você dar essas mesmas desculpas para Deus. Porque os princípios bíblicos são óbvios. Aí é que está o problema. Então, gente, vamos parar com essa criancice. Vamos parar. Está disponibilizado na internet o grupo da Igreja Elim de Hortolândia. A palavra Elim, para quem não significa, para quem não sabe o que significa, se chama lugar de refrigério. Sua vida está muito ruim aí? Então venha para o nosso grupo, para você ter refrigério. Ali nós postamos mensagens importantes e mensagens que farão diferença na sua vida. Ali você vai começar a conhecer o cristianismo, começar a conhecer os hinos que louvam a Deus. Esse é o objetivo do grupo. Então, pessoal, vamos começar a mudar o pensamento. Não adianta vir com esse papinho furado. Ah, eu saí, eu não quero igreja, eu saí, eu não quero religião. Eu estou dando uma noção aqui do que é igreja e do que é religião. Se você não aprender agora, desculpa. Aí eu vou ter que da próxima vez trazer uma lousa e desenhar. Aí eu vou ter que desenhar. Certo? Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Mesmo que seja online, nós temos que ter associação com pessoas que seguem a Cristo. Eu acho que eu fui claro nesse assunto. Tá bom? Bom, pessoal, eu quero aproveitar e lembrar vocês. Olha aí, muita gente caindo no erro, caindo na ignorância, porque não conhece a Enciclopédia das Religiões. Você já conhece a Enciclopédia das Religiões? Se você conhece, aproveite e deixa aí no chat. Fala pra gente se é um bom livro ou não. Enciclopédia das Religiões vai te ensinar sobre as 12 religiões principais e também sobre as seitas presentes no Brasil. Então você não vai mais ter problema de cair nisso, tá bom? Então aproveite e aprenda, tá? Ancião, quanto que custa a enciclopédia? Apenas R$80, fora o frete, tá bom? Fora o frete, R$80 só, nada mais. Aí você vai pagar R$80 e mais o frete depois. Vale a pena? Vale muito a pena.
nós devemos ter aproximadamente umas 55 só. Quem tiver, vai ter um material aí muito bom, vai aprender muito. Quem não tiver, pessoal, paciência, tá legal? Mas só que vamos começar a sair daquilo que Paulo disse. Quando eu era criança, raciocinava como criança. Agora que eu tô adulto, eu tenho que raciocinar como tô adulto. Então você que era testemunha de Jeová, talvez você caiu aqui até de paraquedas e tá falando, poxa vida, eu não sabia que era tudo isso. Gente, pega essa minha fala aqui, ó, como reflexo de mais de 30 vídeos que eu já falei a mesma coisa, já respondi pessoalmente a mesma coisa, e as pessoas parecem que tem que desenhar para elas. Então não estou sendo mal educado. Então eu estou fazendo esse vídeo como um vídeo que precisa ser visto por qualquer pessoa. Os administradores, por favor, salvem. Este é o primeiro vídeo que você deve ver ao sair da organização das Testemunhas de Jeová. Esse é o primeiro. Você pode ter visto outro. Sem esse aqui é a lição de casa. Lição de casa para quem saiu da organização. A organização é uma seita de falsos profetas, engana as pessoas, e você tem a capacidade agora de conhecer a Jesus e servi-lo verdadeiramente. Tá bom? Pessoal, eu não tenho muito bem certeza, mas eu quero lembrar a vocês sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Eu acho que eu devo ter uns 4 livros desses só. Até eu fazer a conta e começar a entregar, é isso. Depois sobrar mais algum, beleza. Se não sobrar, paciência. Porque também tem irmão que pede, não paga, e eu não fico atrás de ninguém. Então você que deseja conhecer esse livro, que vai ajudar você a tirar da sua cabeça toda a parafernália tejotiana, tudo aquilo que você aprendeu que não vale nada, agora você vai se livrar nesse livro aqui, tá? São 366 páginas, tudo sobre a organização. Você vai aprender por que você foi enganado e como você faz para se livrar, tá bom? 19, tanto para pedir a enciclopédia quanto para pedir esse. 19 989 905 206. 19 989 905 206. Eu também quero dizer a vocês que a nossa página de acesso para que você se inscreva na associação está quase pronta. Logo, logo nós vamos trazer um vídeo aí falando um pouco mais sobre isso. E eu peço a você também, vou pedir inclusive aí para o Rafael ou algum outro administrador que puder, que inscreva o nosso novo canal aí, Conhecendo as Testemunhas de Jeová. Você que está me acompanhando aqui, por favor, se inscreva lá. Esse é o canal que vai ao ar com o nosso site. Gente, nós estamos fazendo um trabalho fantástico. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Segura aí, a gente volta. Coisa de 5, 6 minutinhos, eu tô voltando com vocês, tá bom? Fiquem na graça e na paz de Jesus.